Graças a Deus, Baruch Hashem, graças a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus por esse momento de glória, porque é glorioso estarmos reunidos na mesma fé. É glorioso nós estarmos juntos para compartilharmos um pouco, de uma porção da palavra de Deus. Deixa eu trazer para você aqui uma passagem bíblica e trazer para você uma orientação a respeito da escola de Deus, a escola do Senhor. Eu tenho certeza que aqui tem 99,9%, todos são alunos, Todos são alunos da escola de Deus, pessoas que gostam de aprender com o Senhor. E eu quero passar para você aqui nesse momento como que funciona a escola de Deus, porque às vezes nós entramos na escola de Deus, mas entramos desavisado, sem saber como funciona, e aí até a gente se adaptar, até nós nos adaptarmos, sofremos muito. Deixa eu passar para você aqui uma riqueza bíblica em nome do Senhor Jesus. Você que pode, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4. Olha o que a Bíblia Sagrada diz. Deixa o seu like para cima para a nossa audiência subir. Vamos lá? Deixa aí o seu like, compartilhe com amigos e familiares, para que possamos romper esse algoritmo e alcançar mais vidas com esta palavra, que é a orientação para a semana. Vamos lá? Mateus capítulo de número 4. A Bíblia diz assim, verso 1: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha que passagem bíblica. E foi conduzido Jesus pelo Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito Santo. E foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Eu quero falar com você a respeito da escola de Deus. É isso mesmo, a escola de Deus. Onde é a escola de Deus? Onde é exatamente o local da escola de Deus? A escola de Deus nada mais, nada menos é o deserto. A escola de Deus se localiza no deserto. Todos os grandes homens que foram impactantes da sua história, que foram usados, que foram referenciais no período que passaram aqui por essa terra, boa parte deles foram testados e treinados por Deus no deserto. Se nós formos observar, Moisés passou pelo deserto. 40 anos Moisés esteve no deserto, sendo preparado por Deus para tirar o povo hebreu da terra do Egito e conduzir rumo à terra prometida. Se nós formos olhar, Elias, profeta de Deus, foi treinado no deserto. Elias saiu, deixou o palácio, deixou os lugares nobres para estar no deserto. O apóstolo Paulo, 3 anos no deserto das Arábias. O próprio Senhor Jesus, como nós acabamos de ler aqui agora, treinado no deserto. Eu estou te falando de 4 homens que são as 4 bases, podemos dizer, do Velho e do Novo Testamento. Moisés e Elias. Moisés, representante da lei,
Elias, representante dos profetas. Os dois apareceram no Monte da Transfiguração quando Jesus estava ali. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas. E os dois foram treinados no deserto. O apóstolo Paulo, que é o apóstolo do gentio, o apóstolo da nossa geração, o apóstolo que escreveu 70% do Novo Testamento, foi treinado no deserto. E o próprio Jesus, que é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, foi treinado no deserto. Então, Abraão, o pai na fé, foi treinado no deserto. Então, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que quando Deus quer fazer uma obra gloriosa na vida de uma pessoa, que quando Deus quer usar alguém, que quando Deus quer fazer essa pessoa ser o diferencial na face da terra, Ele manda esta pessoa para o deserto. Quem matricula o homem e a mulher na escola do deserto é o próprio Deus. É o próprio Deus Pai que faz a matrícula deste filho e desta filha que Ele quer usar na face da terra. Ele matricula na escola do deserto. Você já pediu para Deus te usar? Você já pediu para Deus fazer uma obra na sua vida? Você, em algum momento da sua vida, nas suas orações, você já falou com Deus: Senhor, eu quero ser um canal de bênção? Em algum instante da sua vida, você já pediu: Senhor, faça de mim aquilo realmente que o Senhor quer que eu seja? Você já disse para Deus as mesmas palavras que Samuel disse: Senhor, fala que o teu servo e a tua serva ouvem. Você já disse as mesmas palavras que Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, faça de mim a tua vontade. Você já disse? Então, não é de se espantar se Deus te mandar para a escola do deserto. Se você em algum dado momento da sua vida pediu: Senhor, me usa, Senhor, faça uma obra na minha vida, Senhor, me transforme, Senhor, faça de mim um canal de bênção, Senhor, trabalha no meu interior, faça de mim uma pessoa diferente. Se você fez esse tipo de oração, esse pedido, não é de se espantar se Deus te matricular na escola do deserto. Se em algum momento, eu não sei se foi agora no presente, se foi lá atrás no passado, porque às vezes nós esquecemos das orações que fazemos, mas Deus não esquece daquilo que nós apresentamos a Ele em oração. Às vezes nós fizemos uma oração há 10 anos atrás e esquecemos, mas naquele momento que nós oramos com toda a nossa sinceridade. Os dias se passaram, lutas vieram, problemas passou a fazer parte da nossa vida e nós acabamos nos esquecendo da oração que fizemos lá atrás. Mas Deus não esqueceu. E aí, naquele momento, Ele já te matriculou na escola do deserto. E quem sabe, Ele fez a matrícula e agora você está passando pela escola do deserto. Para que, pastor, que Deus vai fazer eu passar pela escola do deserto? Eu vou te explicar aqui pelo menos 3 detalhes por que Deus faz um homem e uma mulher passar pela escola do deserto. E isso é muito importante para a sua vida, porque às vezes nós começamos a enfrentar problemas e dificuldades, e nós olhamos dizendo: Deus esqueceu de mim, quando na realidade não é que Deus esqueceu de nós, Deus está apenas respondendo a nossa oração. Deus está apenas trabalhando em cima daquilo que nós pedimos. Às vezes você diz para Deus assim: Deus, me capacita e me ensina a eu ter paciência. Me capacite e me ensine a eu ter paciência. Aí sabe o que Deus faz? Deus permite uma pessoa para pisar no teu calo o dia inteiro lá no seu trabalho. E aí você diz: o diabo está furioso, Satanás está furioso contra a minha vida. Mas você não pediu para Deus te dar paciência? Então Deus permitiu uma pessoa estar pisando no teu calo o dia inteiro lá no seu trabalho para te ensinar a ter paciência. Você consegue compreender? Senhor, me ensina a ter paciência, meu Pai, me ajude a ter paciência. Eu preciso desenvolver essa característica, esse fruto do Espírito. Me capacite para ter paciência. Aí Deus diz: então tá bom, vou te capacitar. Aí Ele permite: seja o calo
no calçado dele e dela no trabalho. E aí a pessoa se volta para Deus e diz: Satanás está furioso, ora por mim. O diabo está revoltado contra mim no trabalho. Mas você não pediu para Deus te ensinar a ter paciência? Ele está te ensinando. Ele está te ensinando. Então às vezes nós temos que entender o trabalhar de Deus, que o deserto não é para a morte, o deserto não é para a nossa destruição, o deserto não é a maldade de Deus contra a nossa vida, não. O deserto é uma escola. O deserto é Deus nos ensinando. O deserto é Deus fazendo com que nós venhamos a nos amadurecer. O deserto é Deus nos ensinando a escrever, né? a andar, a trilhar dentro da sua vontade. Deixa eu te explicar por que Deus nos manda para o deserto. Por que a escola de Deus é o deserto? Marca aí, primeiro detalhe. Por quê? Porque no deserto aprendemos que Deus está interessado em quem somos, em não naquilo que fazemos. Escute, Deus nos manda para o deserto, porque Deus está interessado em quem somos e não naquilo que fazemos. É por isso que Deus nos manda para o deserto. Deus mandou Moisés para o deserto, porque Deus estava interessado naquilo que Moisés era, e não naquilo que Moisés fazia. Deus mandou Elias para o deserto, porque Deus estava interessado naquilo que Elias era, e não naquilo que Elias fazia. Deus mandou Paulo para o deserto, porque Deus estava interessado naquilo que Paulo era, e não naquilo que Paulo fazia. Deus mandou o próprio filho dele para o deserto, porque ele estava interessado naquilo que o seu filho era, e não naquilo que o seu filho ia fazer. Deus nos manda para o deserto, porque Ele está interessado naquilo que nós somos, e não naquilo que nós fazemos. Deus não está interessado naquilo que eu faço, porque fazer é a sua especialidade. Deus está interessado naquilo que nós somos. E muitas das vezes nós somos egoístas, muitas das vezes nós somos vaidosos, muitas das vezes nós usamos de mentira, muitas das vezes nós usamos de engano, muitas das vezes nós somos uma farsa. E aí Deus nos manda para o deserto, porque Ele quer trabalhar naquilo que nós somos. O deserto é para trabalhar naquilo que nós somos. Tem muita gente, escuta o que eu estou dizendo, tem muita gente que faz prodígios e maravilhas, proezas, que faz um maior barulhão no Evangelho, mas não passa de um pilantra. Tem muita gente que faz chover fogo do céu, mas a sua essência é malvada, é avarento, é dinheirista, é mentiroso, passa o seu semelhante para trás, tem coragem de mentir para se beneficiar, tem coragem de apresentar falsas revelações, falsas profecias. O que é isso, pastor? Pessoas que não passaram pelo deserto. No deserto Deus trabalha em cima de quem somos. Deus nos manda para o deserto para trabalhar em cima de quem somos. Às vezes nós somos mentirosos, às vezes nós somos vaidosos, às vezes nós somos orgulhosos, exibidos, às vezes nós somos pessoas que queremos, sabe, os primeiros lugares. Às vezes nós somos pessoas que gostamos de aplausos, às vezes nós somos pessoas dinheiristas, às vezes nós somos pessoas, sabe, invejosas, às vezes somos pessoas que realmente queremos nos beneficiar do Evangelho e não trazer benefício para o Evangelho. E aí Deus pega e diz: ó, eu vou te mandar para o deserto porque eu quero trabalhar em cima do que você é. E lá Ele começa a trabalhar, e lá Ele começa a trabalhar em cima do que nós somos. Ó, eu estou trabalhando em cima do que você é. Você é muito impaciente, você quer tudo na tua hora, você quer tudo no teu tempo, você quer tudo do teu jeito, e não é assim. Eu estou te ensinando em cima do que você é, e vai ensinando, e vai ensinando. Você é muito estourado, você fala na hora que não é para falar,
Você sempre tem uma resposta na ponta da língua. Sempre você tem um argumento na ponta da língua para debater com as pessoas. Eu vou te ensinar você ser realmente o que eu quero. E aí ele nos manda para o deserto para trabalhar em cima do que somos e não daquilo que nós fazemos. Deus não está interessado naquilo que eu faço. Ah, pastor, eu canto muito bem. E daí? E daí? E daí que você canta muito bem? Os anjos cantam muito melhor do que você. Deus não está interessado na tua cantiga. Deus está interessado no que você é. Ah, pastor, eu tenho uma eloquência muito grande. Eu sei pregar, eu isso e aquilo. Eu sei falar bonito. Eu sei falar o idioma que eu falo dentro das linhas corretas. E daí? Deus não está interessado no que você faz. Ele está interessado no que você é. Porque o que você é essência. O que você faz é apenas talento. Deus não está interessado no que você faz, Ele está interessado no que você é. O que você é a tua essência, é a tua pessoa, é o teu ser. O que você faz é o talento que já nasceu dentro da tua genética. Cantar bonito, isso aí está na genética. Você não aprende a cantar bonito numa escola. Quem canta bem já nasce cantando bem. Ah, pastor, eu sei fazer isso bem. O que você sabe fazer, você já veio com isso na tua genética. Agora, ser, isso é caráter. Isso é aquilo que foi moldado, é aquilo que está impregnado dentro do teu ser. E Deus está interessado naquilo que somos e não naquilo que fazemos. Por isso que Ele nos manda para o deserto, para trabalhar em cima daquilo que somos. Você já percebeu o tanto de gente que tem? E eu não vou longe não, você sabe o tanto de gente que tem, que faz obras lindas e maravilhosas, mas a sua essência é má. A sua essência é má. Pessoas que como ditado, faz cair fogo do céu, mas você olha para o dia a dia da pessoa e você vê que no fundo ele não passa de um dinheirista, de um avarento. Pessoas que faz prodígios e maravilhas, mas você olha para ele, para ela, e você não vê fruto do Espírito na vida dele e na vida dela. Você não vê fruto digno de arrependimento na vida da pessoa. Por quê? Porque a pessoa, ela se embasa naquilo que faz. Se embasa naquilo que faz. Nunca passou pelo deserto. Pelo contrário, o evangelho que é pregado nos dias de hoje, não existe deserto. O evangelho que é pregado no dia de hoje, as pessoas é preparada da lama para o sucesso. Não existe um caminho que se chama deserto no meio entre lama e sucesso. Entre o abismo, entre o fundo do poço e o sucesso, não existe um caminho chamado deserto. Existe um elevador que pega a pessoa lá no fundo do poço e já coloca ele lá no lugar de destaque. E aí que eu estava no fundo do poço e Deus me levantou e eu estou aqui agora, nesse lugar, porque foi Deus que me colocou. Será que foi? Sem passar pelo deserto? Não acredito que foi Deus. Sem passar pelo deserto? Não acredito que é obra do Espírito Santo. E eu não acredito, não é embasado no meu eu não acredito embasado nesta palavra. Porque esta palavra mostra que todos que chegaram aos lugares altos, levado por Deus, passou por um lugar, por uma escola chamada deserto. Cidadão hoje está no pecado, hoje está na vida de sacanagem, hoje está vivendo conforme os prazeres do mundo manda. Quando é amanhã, já está nos lugares altos. Não, foi Deus que me levantou, me deu dom de profecia, me deu dom da revelação, eu estou sendo usado, o Senhor está me aclamando isso e aquilo. Peraí, foi Deus? Sem deserto? Não. Deus não vai promover um ser humano sem primeiro passar ele pela escola. Como que Deus vai promover uma pessoa sem primeiro passar ele ou ela pela escola? E a escola é o deserto. Por quê? Porque no deserto Deus trabalha em cima de quem somos e não daquilo que nós fazemos. Não, pastor, Deus me levantou porque o meu testemunho é muito grande, é muito forte. Então Deus me pegou de lá das trevas e já me levantou, porque o meu testemunho é para ganhar almas, meu amigo.
O seu testemunho pode ser o mais profundo. Você pode ter sido um demônio que se transformou em anjo. Se você não passar pelo deserto, não é Deus que está te levantando. Por quê? Porque aí pelo seu testemunho você será o maior orgulhoso. Pelo seu testemunho você vai querer pisar em pessoas. Pelo seu testemunho você vai se prejulgar o mais especial do que os demais. Pelo seu testemunho você vai se achar o último biscoito do deserto, o último copo de água no meio do sol quente. O deserto é para Deus trabalhar em cima de quem somos. E se você quer ser usado e usada por Deus, se você quer crescer na fé, você precisa entender que sem deserto não existe como chegar nos lugares altos. Compreendido? Deixa o seu like para cima aí, vamos lá, vamos fazer essa live chegar aos ouvidos de muitos que precisam entender que Deus nos manda para o deserto para trabalhar em cima de quem somos e não simplesmente por aquilo que nós fazemos. Segundo detalhe da escola de Deus, marque aí, na escola de Deus, no deserto, eu e você, nós aprendemos a depender mais do provedor do que da provisão. É isso mesmo. Na escola de Deus, no deserto, nós aprendemos a depender mais do provedor do que da provisão. Você lembra de Elias? Elias estava no deserto. Deus mandou Elias para o deserto. E lá no deserto Deus disse para Elias assim: Elias, você está dependendo de mim. Você está dependendo de mim. Eu vou mandar todos os dias, um corvo levar para você pão e carne pela manhã, e à tarde pão e carne também. A água você vai beber do ribeiro de Querite, e eu vou cuidar de ti, eu vou te sustentar. Eu sou maior do que a tua provisão. Você vai comer, você vai se alimentar de mim e não da provisão. Tá bom, Elias? Elias disse: é isso que eu quero, Deus. E Elias esteve na beira do ribeiro de Querite. Todo dia pela manhã, um corvo passava voando pelo céu de Israel, levando pão e carne para Elias. Aí eu pergunto para você: aonde esse corvo arrumava pão e carne para Elias? Quem preparava esse pão? Quem preparava esse pedaço de carne para Elias? Como que esse corvo levava nas suas garras, né? Nas suas garras, quem sabe um pedaço, um grande pão, um pedaço de pão, um pão, né? Assado na brasa. Quem assava esse pão na brasa? Será que era o corvo que ia assar esse pão, que manuseava ali o trigo, né? Com a água e preparava certinho? Quem fazia isso? Quem fazia isso? Quem preparava esse pão? E esse pedaço de carne fresca, que em vez desse corvo comer, ele obedecia uma voz de comando de levar até Elias. Olha que corvo diferente dos demais. Em vez dele comer a carne que estava ali, porque corvo come de tudo. Corvo é diferente de urubu. Urubu só consome carne em estado de podridão. O corvo não, o corvo ele come de tudo, de tudo. Quem mora na região asiática, na região da Europa, existe muito corvo, muitos corvos, né? E você sabe que corvo, ele é diferente do urubu. Ele é um pássaro um pouco maior do que o anu, né? Menor do que o urubu, e ele come de tudo. Como que ele não comia aquele pão e nem aquela carne? Pelo contrário, ele obedecia uma voz de comando e levava até Elias. E lá Elias comia aquele pão somente e aquela carne somente. Não tinha fartura, agora eu vou me esbaldar de comer pão e me esbaldar de comer carne. Não, ele comia aquilo que o corvo levava. Por quê? Porque o sustento de Elias era o provedor e não a provisão. Comeu aquele pão, comeu aquela carne, acabou. Estou na dependência agora do que vai vir à tarde. Se não vir à tarde, só tenho água.
Se não vir à tarde, só tenho água, não tem mais nada. Eu estou no deserto. O corvo veio trazer agora pela manhã. Vou comer esse pão, vou beber essa água. Bom, agora se vai ter na janta, aí depende do provedor. Depende do provedor, não depende de mais ninguém. Está na mão do provedor. Quando era de tarde, estava lá o corvo novamente. Elias comia e dizia: agora, amanhã, depende do provedor. Não tem mais nada. Não adianta eu ficar caçando corvo. Depende do provedor. E assim, o dia a dia de Elias ali naquele deserto era dependendo do provedor e não da provisão. O que sustentava Elias não era o pão e a carne. O que sustentava Elias era o provedor, que era Deus. Escute, quem sustentava, quem matava a fome de Elias não era o pão, não era a carne que matava a fome de Elias. Quem matava a fome de Elias era Deus. Porque se Deus não mandasse o corvo, Elias não teria provisão. Deus nos manda para o deserto para nos ensinar que o provedor é mais importante do que a provisão. Escute, Deus nos manda, meu Deus do céu, que vontade de entrar câmera dentro aqui e chegar e pegar no ombro de algumas pessoas e dar um chacoalhão assim e dizer: escuta, quem te sustenta é o teu provedor, que é Deus, não é aquilo que você está precisando e pedindo. Quem te sustenta é Deus, não é a comida que você come. Quem te sustenta é Deus, não é o dinheiro que você paga as contas. Quem te sustenta é Deus, não é simplesmente os problemas teus resolvidos. Quem te sustenta é Deus. Escuta, quem te sustenta não é a comida que você coloca para dentro, não é a água que você bebe. Quem te sustenta é Deus que providenciou isso. Se Ele parar de prover isso, você morre. Quem te sustenta é Deus. Elias estava ali no deserto para aprender isso, que quem sustentava ele era Deus. Escuta, quem me sustenta é Deus. Eu estou aqui com esse copo de água na mão. Escute isso, estou aqui com esse copo de água na mão. Porém, quem me sustenta não é esse copo de água. Quem me sustenta é o Deus que preparou esse copo de água. Então, o provedor se torna maior do que a provisão. Às vezes nós focamos na provisão. Glória, hoje eu tenho. Obrigado, Senhor, pela água. Porém, você tem que entender que o provedor é maior do que a provisão. As pessoas focam na provisão. O ser humano que não aprendeu na escola de Deus no deserto, o ser humano que não passou e estudou direitinho na escola de Deus chamada deserto, ele valoriza mais a provisão do que o provedor. Valoriza mais a provisão do que o provedor. E aí a pessoa se embasa naquela mentalidade materialista, naquela mentalidade vaidosa, naquela mentalidade gananciosa de que eu sirvo o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu sirvo o Jeová Jireh, Deus proverá. Meu amigo, maior do que o proverá, maior do que a provisão, é o Deus Todo-Poderoso. É Ele que nos sustenta, é Ele que nos alimenta. Abraão entendeu que maior do que o cordeiro que estava ali para o sacrifício, era o Deus que providenciou o cordeiro. No deserto nós aprendemos que o provedor é maior do que a provisão. No deserto nós aprendemos que nós comemos, que nós bebemos, que nós vestimos, que nós somos pela mão de Deus. Deus pega o povo hebreu, escute, Deus pega o povo hebreu, tira o povo hebreu das garras de Faraó e manda esse povo para o deserto. Para quê? Para ensinar. Chegando no deserto, eles começam a andar em círculo por 40 anos, andando em círculo, 40 anos. Eu pergunto para você, aonde tinha sapataria para fazer calçado para aquele povo?
Aonde tinha facção para fazer roupa para aquele povo? Aonde tinha? Diga para mim, aonde tinha supermercado para aquele povo comprar comida no deserto? Aonde que tinha? Diga para mim, comida para aquele povo, mercado para aquele povo comprar comida? Aonde que tinha hospital para internar os doentes? Aonde que tinha uma cama para aquele povo dormir? Onde que havia uma maternidade para as mulheres dar à luz? Aonde que existia água saudável para aquele povo beber no deserto? Da onde que vinha? Tudo Deus mandou aquele povo para o deserto, porque Ele era o provedor, e Ele mandou para ensinar aquele povo: lá vocês dependiam de Faraó, vocês comiam pelo amor de Faraó, vivia pelo favor de Faraó. Vocês estão no deserto para vocês aprender que eu sou maior do que a provisão, eu sou maior do que o que você necessita, e sou eu que estou cuidando de vocês. 40 anos o sapato crescendo no pé, 40 anos a roupa crescendo no corpo, 40 anos Deus providenciando água da rocha, 40 anos Deus providenciando maná para o café da manhã, 40 anos Deus providenciando codornizes, caindo carne do céu para eles comerem. Você já pensou? Você andando aqui, de repente você começa a ver caindo codorna do céu. Você vai catando, pegando, é Deus que está mandando. O que é isso? Maior do que as codornas, maior do que o maná, maior do que a água da rocha, maior do que a roupa que crescia no corpo, é o Deus que mandou eles para o deserto. E é isso que nós precisamos aprender, que Deus nos manda para o deserto, para nos ensinar que Ele é maior do que a provisão. Às vezes nós oramos: Senhor, entra com providência, Senhor, entra com providência. Não é assim a nossa oração? No deserto nós aprendemos o quê? Senhor, Tu és a providência, eu preciso de Ti. Se eu tenho o Senhor, eu tenho a providência. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua presença. Como Moisés disse: se a Tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Eu aprendi no deserto. Moisés dizendo: eu aprendi no deserto. Aí Deus disse: Moisés, eu vou mandar um anjo. Deus disse: não, se o Senhor for mandar anjo, nós não vamos sair daqui. Nós não queremos anjo. Não dá para enfrentar o deserto com anjo. Não dá. Não tem como enfrentar o deserto com a ajuda de anjo. Eu quero a Tua presença. Se a Tua presença não vier, não nos faça subir daqui. Não, Moisés, o meu anjo irá diante de ti. Não. Nada feito. Esqueça, deixa quieto, não vai resolver, não vai solucionar, não vai ser o que nós precisamos. Não vai ser o que nós precisamos. Anjo é a Tua providência, não é a Tua presença. Nós queremos a Tua presença. Aí Deus disse: então tá bom, Moisés, então a minha presença irá com vocês. E foi, e não faltou nada. Às vezes nós oramos: Senhor, manda o anjo, meu amigo. No deserto o anjo não vai resolver. No deserto o anjo não vai resolver. No deserto é a presença de Deus. Tem que ser a presença de Deus. Ah, manda Miguel, estou mandando Gabriel. Deus está dizendo que está mandando Gabriel, está mandando Rafael, está mandando não sei quem. Não vai resolver. É a presença dele. Se não for a presença dele, vai faltar alguma coisa. Vai faltar alguma coisa. E aí perecemos no deserto. Por que Deus nos manda para o deserto? Vamos lá, gente, deixa o seu like para cima, para essa live alcançar pessoas, tá vendo? Já aumentou e vai aumentar muito mais. Deixa aí, vamos lá, vamos embora. Vamos romper esse algoritmo aí e alcançar quem precisa desta palavra para a semana. A escola de Deus, a escola do Senhor. Terceiro, por que o Senhor nos manda para a sua escola chamada deserto? Por que o Senhor nos manda para a sua escola chamada deserto? Porque Deus quer que nós venhamos a aprender que quem nos capacita é Ele. Escute, Deus nos manda para o deserto porque Ele está nos ensinando que quem nos capacita é Ele. É Deus quem te capacita, minha amiga.
É Deus quem te capacita, meu amigo. Escuta, vou repetir. É Deus quem te capacita. É Deus quem me capacita. É Deus quem nos capacita. Deus nos manda para o deserto, porque Ele quer nos equipar. Sabe? Deus nos manda para o deserto, para que quando nós venhamos a sair de lá, possamos sair de lá equipado. Pronto, equipado, preparado. Equipado de quê, pastor? Equipado das ferramentas essenciais para fazer a diferença na face da terra. Que ferramentas são essas que Deus me dá no deserto? Que ferramentas são essas que Deus me equipa no deserto? Isso aqui, você precisa pegar isso daqui, escute. Você precisa pegar essa palavra para a sua vida, porque isso daqui é essencial. Escuta, Deus nos manda para o deserto, porque Ele quer nos equipar com as suas armas poderosas, para nós sermos canais de bênção na face da terra. Quais são as armas que Deus quer nos equipa no deserto? Olha o nome delas, escute. Talvez você está pensando que o equipamento que Ele vai te dar no deserto é dom, é isso aqui. Não. Dons, isso aqui é depois do deserto. Depois do deserto, quando você suportar o deserto, aí vem dons, aí vem os dons, né? Aqui no deserto você recebe ferramentas especiais para você ser um instrumento das mãos de Deus, tá? No deserto você recebe ferramentas para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Que ferramenta é essa? Humildade. O deserto é para nós aprendermos a ser humilde. Deus nos manda para o deserto para nós entendermos que nós não somos melhor do que ninguém. Deus nos manda para o deserto para nós aprendermos que nós não temos nada de mais excelente do que ninguém, que nós somos seres humanos iguais a todos. No deserto nós aprendemos que nós não somos menor do que ninguém e que nós não somos maior do que ninguém, que basta olho no olho e é o suficiente. No deserto nós aprendemos que não é para baixar a cabeça para ninguém e ficar encolhidinho, não, mas também não é para levantar, estufar o peito e o nariz, não, é olho no olho e isso é o suficiente. Humildade é isso. Humildade não é abaixar a cabeça para os outros e nem levantar o nariz para os demais. Humildade é olhar nos olhos e entender que na sua frente tem um ser humano igual a você. Humildade é isso. Humildade é olhar no olho seu, meu amigo, olhar no seu olho, minha amiga, e entender que eu não sou mais que você e que você não é mais que eu dependo de Deus e que você também depende de Deus. Humildade é eu entender que o meu carro não me faz maior do que você e que o teu carro não faz você maior do que eu. Humildade é entender que a tua intelectualidade não me faz ser simplesmente menor do que você, porque eu não tenho o tanto de faculdade que você tem, e a minha faculdade não me faz maior do que você também, e assim vice-versa. Isso é humildade, e isso precisa do deserto para aprender. Isso é o deserto que nos ensina a sermos, não é termos. Não, ninguém tem humildade. Eu tenho muita humildade. Ninguém tem humildade. Humildade ninguém tem. Ninguém tem. Eu tenho humildade. Não, humildade você é. Você consegue compreender? Não se tem, não é ter, é ser. Diante da humildade não é ter, é ser. Eu tenho humildade. Não, eu sou humilde. Se você compreender? E o eu sou humilde não é eu que vou falar que sou, é as pessoas que irão ver essa humildade de mim. Eu sou muito humilde. Não, só de falar que é humilde já é orgulhoso. Só de falar que é humilde já está sendo orgulhoso, porque quem é humilde não precisa falar, os outros estão vendo. Você consegue compreender? Eu sou muito humilde. Você não está. Não tem essa de eu falar que eu sou humilde. É você que tem que ver humildade em mim. É você que tem que ver humildade em mim. Não é eu dizer que eu tenho humildade, não. Você que tem que ver que eu sou humilde. E isso se aprende no deserto. Tem muita gente no evangelho hoje em dia que precisa passar pelo deserto para receber essa grandeza de ser humilde.
Escuta o que eu estou te falando. Tem muita gente que tem tudo para ser bênção na mão de Deus. Tem muita gente que tem tudo para ser um canal de vitórias para a humanidade, mas tromba, se esbarra na muralha do orgulho, porque ainda não aprendeu a ser humilde na presença de Deus. Pessoas que você vê que tem testemunhos, né, que tem história, que tem vida de sofrimento, que tem muita coisa para passar para os demais, mas se esbarra no orgulho, porque não passou pelo deserto para aprender a ser humilde na presença do Senhor. Humildade eu não tenho, humildade eu sou, e isso se aprende no deserto. Por que Deus nos manda para o deserto? Terceiro, para aprender, para que possamos ser capacitados por Ele, para receber esse equipamento chamado humildade. Sabe outro equipamento que nós recebemos no deserto? Olha para cá, sabe outro equipamento que nós recebemos? Contentamento. Que é isso, pastor? Contentamento. O que significa essa palavra contentamento? Contentamento é eu estar contente com aquilo que Deus tem me dado. A falta de contentamento gera em mim murmuração, gera em mim a maledicência, me faz de mim um maldizente. Contentamento, que possamos ser pessoas contentes. Hoje, o que tem hoje, o Deus provedor, né, permitiu hoje eu me alimentar de arroz, feijão e ovo. Estou contente, saciou minha fome, já não vou perecer, né, de fraqueza, já não vou perecer porque não tive nada para comer. Ele, o provedor, permitiu arroz, feijão e ovo. Estou contente. Vou lutar, vou batalhar para que o provedor permita que amanhã eu tenha um comprimento melhor do que o ovo, ou algo a mais do que o arroz, o feijão e o ovo, mas dentro da vontade dele. Estou contente. Você consegue compreender? Dá para nós entendermos que no deserto nós aprendemos a se contentar. Olha, o que tem para hoje é isso, estou contente. É o caso de Elias. Elias foi para o deserto porque Deus estava ensinando para Elias o contentamento. Quando Elias sai da beira do ribeiro de Querite, Deus diz para ele: eu sou o teu provedor. Agora tu vai sair daqui e tu vai para uma região, para uma terra chamada Sidom. Lá em Sidom tem um vilarejo chamado Serepta. Na entrada do vilarejo eu preparei uma viúva. Olha quanta gente rica que tinha naquela região. Deus vai preparar uma viúva. Eu preparei uma viúva que vai te sustentar. Elias disse: amém, obrigado meu provedor, estou indo. Foi lá. Quando chega na entrada do vilarejo de Querite, no vilarejo de Serepta, está a viúva catando alguns gravetos. Elias olha para ela e diz: tudo bem, senhora? Shalom. Ela disse: shalom. Senhora, tem um pouco de água para mim? Ela disse: eu vou buscar. E olha que estava no deserto, hein? Estava no deserto e estava na seca. Vou buscar. Ele disse: a senhora vai buscar? Traz alguma coisa para mim comer também. Ela disse: ah, homem de Deus, eu vou dizer uma coisa, aqui não tem senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, não tem mais nada. Olha onde o provedor mandou Elias. Elias disse: não tem problema, é isso mesmo, faça o bolo, mas traga primeiro para mim, e traga água também. Ela disse: tudo bem. Olha como que essa mulher já tinha sido preparada por Deus. Ela foi, fez o bolo e trouxe o bolo e a água para Elias. Elias comeu, bebeu e disse: agora escute, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija também não vai secar, até que Deus mande chuva na face da terra para suprir todas as necessidades. A farinha da panela não acabou, o azeite da botija não acabou, e ela viveu com seu filho para sempre e não morreram de fome. Por quê? Porque Elias, obedecendo a voz do provedor, foi até a casa dela, e ela, obedecendo a voz do provedor, serviu a Elias. Elias aprendeu
a viver embasada no contentamento, ao ponto que ela trouxe o bolo e a água, e Elias não pediu mais nada. Eu ainda estou com fome. Que Deus é esse que me dá só um pedacinho de bolo? Eu sou profeta, eu sou profeta de verdade. Está pensando o quê? Eu sou profeta que profetizei e o céu se transformou de bronze e parou de chover. Que história é essa? Eu sou profeta. Não é assim? Não é assim que muitos dizem hoje em dia? Eu sou profeta de Deus, me respeita, eu sou profeta de Deus. Aí ela diz, né? Rola o cabelão e eu sou profeta de Deus. Mexeu comigo, Deus mata. Desce a tumba fria, vai descer as profundezas dos infernos. Não é assim? Os profetas de 199 dos dias atuais. Mas Elias aprendeu com contentamento. Elias disse: tá bom, Senhor, se é um bolo e um pouquinho de água, estou contente. Não tenho que questionar, não tenho que falar nada, estou contente, estou realizado. Deserto é para nos ensinar ao contentamento. Sabe o que mais o deserto? Deus nos manda Deus nos equipa no deserto. Sabe por que Deus nos equipa no deserto? Deus nos equipa no deserto de humildade, contentamento, paciência. Paciência. Escreva essa palavra, se você pode, na linha do tempo, que eu vou te falar aqui agora. Eu preciso de paciência. Escreva aí: eu preciso de paciência. Você precisa. Deus está te capacitando com paciência. Deus está nos capacitando com paciência. Deus está fazendo de nós pessoas pacientes. Paciência. Não é na nossa hora, não é do nosso jeito, não é como nós queremos. Paciência. Você precisa? Então escreve: eu preciso de paciência. Eu já estou falando aqui para você. Não dá para escrever, então eu já estou falando. Deus, eu preciso ser paciente. Eu preciso da paciência. Eu preciso ser paciente. Paciente para esperar a hora de Deus. A gente quer a nossa hora, do nosso jeito. A gente quer, sabe? Por que não? Isso está marcado no relógio. A campanha acabou onde, Deus? Acabou ontem, eu entreguei o jejum ontem. Hoje já está completando 24 horas que eu entreguei o jejum e não veio resposta nenhuma. E aí? Quer dizer então que eu fiz sacrifício de tolo? Não é assim. Paciência. O nosso relógio é o Cronos. O relógio de Deus é o Kairos. Paciência. Não é pelo nosso relógio. Não. É pelo relógio de Deus. Você está entendendo? Não é pelo nosso relógio. Pelo nosso relógio, o dia é 24 horas. Pelo relógio de Deus, muitas das vezes, o dia pode ser 1000 anos. É isso mesmo. Pelo nosso relógio, o dia é 24 horas. Pelo relógio de Deus, o dia pode durar até 1000 anos. Porque para Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. É Ele que comanda. É o Kairos dele. Paciência. Na hora certa, o provedor fará tudo se materializar. Na hora certa, o provedor entrará nessa história e fará com que tudo venha se transformar em um testemunho glorioso. Na hora certa, o provedor entrará com a sua grandeza e fará com que o teu oceano de lágrimas se transforme em oceano de risos e de júbilo. Paciência. O deserto está te ensinando. Deus está te ensinando. Antes de Deus materializar, Ele precisa te ensinar a ser forte. Ele precisa te ensinar a ser humilde. Precisa nos ensinar a sermos contentes. Precisa nos ensinar a sermos pacientes. Ele precisa nos ensinar a vivermos em simplicidade. Escuta. Para Deus nos manda para o deserto
para nos ensinar a vivermos em simplicidade. Simplicidade. Escuta, todos os homens que passaram pelo deserto, que a Bíblia mostra, foram homens simples. Moisés sentava com o povo, e desde o nascer do sol até o poente, conversando com o povo na maior simplicidade, falando a linguagem do povo. Elias, simplicidade. Paulo, sendo um poliglota, falando 14 idiomas, era um homem simples. Jesus, sendo o próprio Deus que se fez homem, o Emanuel, o Deus conosco, era simples. E hoje nós vemos que tem um povo que serve a Deus que é um nojo. A gente vê que tem um povo hoje em dia no Evangelho que é um verdadeiro nojo. É ou não é? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É um verdadeiro nojo. Tem crente que dá nojo, é ou não é? Você olha para ele e pensa: meu Deus, o que é isso, meu Pai do céu? O que é isso? Você está de brincadeira? O que é isso? Dá nojo. Mas por que disso? Não passou pelo deserto. Água mineral, filtrada, passou por quantos filtros? Não, obrigado. Não, eu não tomo dessa água. Não tomo dessa água. Consegue entender? Você consegue entender? Pregadores, né? Você vem pregar na cidade? Vou. Escuta, tem hotel pelo menos 4 estrelas aí na tua cidade? Oh, não tem, né? A cidade aqui é pequena, a cidade não comporta um hotel desse, a cidade é simples. A cidade mais próxima que tem um hotel 4 estrelas fica a 200 quilômetros, que é a cidade tal. Então, por favor, reserve um lugar para mim lá, e aí antes do culto vocês me busquem lá, porque eu não fico em hotel que não seja no mínimo 4 estrelas. Consegue entender? O leite é desnatado? É desnatado? Não é desnatado? Não tomo. Por favor, não. Obrigado. Consegue entender? Que bobagem, dá nojo. Mas o que é isso? Pessoas que não conseguem entender que o Evangelho é para os simples. Jesus poderia usar os poderosos da terra, Jesus poderia chamar os poderosos da terra, mas como que ele vai chamar para usar os poderosos da terra se eles não conseguem desenvolver a simplicidade? Você já percebeu que os homens e as mulheres mais usados por Deus são os simples? Pessoas que não têm simplicidade, gente exibida. Nesses meus quase 25 anos de Evangelho, eu já vi muita gente exibida no Evangelho, muita gente metida, muitas pessoas que não aprendeu que as coisas de Deus se executam com simplicidade, pessoas que não são simples, pessoas que desprezam os simples, que não aprendeu com o deserto a viver da simplicidade. Aí quer falar bonito, né? Quer colorir a cauda do pavão para dizer que é mais que os outros, né? Não é isso? Quer pagar uma de que é mais espiritual. Olha, quando eu estava orando, depois de 5 horas de joelhos dobrados, o Senhor me arrebatou em espírito e me levou a um lugar alto, e lá naquele lugar alto, eu não estou aguentando mais de tanta unção, e sabe, aquele sensacionalismo todo, falta muita simplicidade. Lá naquele lugar alto, eu contemplei as almas, né, de artistas e perdidos, isso e aquilo. Aí você olha, você vê que a pessoa está simplesmente se fazendo, né? Não tem nada de simplicidade. Não tem nada de simplicidade. Ao mesmo tempo que falta simplicidade, também falta aquela mansidão, porque se alguém contradizer ele e ela já amaldiçoa, já pragueja, isso e aquilo. Pessoas que não passaram pelo deserto. Deserto é para nos capacitar de simplicidade. Deserto é para nos capacitar de simplicidade.
Pega o que eu estou te dizendo da parte de Deus. É por isso que Deus, Ele matricula, é Ele que faz a matrícula na escola do deserto para os seus escolhidos e escolhidas. Se você está passando pelo deserto, glorifica a Deus, porque você é um escolhido e uma escolhida, é Ele te ensinando. Por que Deus manda os seus filhos para o deserto? Porque Ele quer equipar com todas essas armas que eu estou dizendo, e eu vou falar só mais duas e vou encerrar. Qual arma mais, pastor? Mansidão. Ó, mansidão. Mansidão. Pastor, o que é ser manso? Escute bem, ser manso não é ser bobo, tá? Não confunda ser manso com ser bobo. Tem gente que é bobo. O bobo é diferente do manso. Não confunde ser manso com ser um boca aberta. Não tem nada a ver mansidão com ser bobo. Não tem nada a ver ser manso com ser um boca aberta, né? E aí, fulano é manso? Ele é mansinho. Tudo que os outros falam para ele concorda. Olha como que ele anda até de ombro caído. Então mansinho que é. Isso não é mansidão. Isso não é mansidão. A mansidão, ela está vestida de simplicidade e de humildade. Escute isso. A mansidão está vestida de humildade e de simplicidade. Você quer um exemplo de mansidão? Eu vou te citar um exemplo bem simples. O gato, por exemplo. O gato, ele é manso, mas ele não é humilde. Por isso, a mansidão do gato não serve. O gato é manso, mas ele não é humilde. Você nunca vai encontrar um gato humilde. Ele é manso, mas ele não é humilde. Você não vai encontrar gato brabo por aí. Não, o gato é manso, mas ele não é humilde. Por isso, a mansidão do gato não serve. Não, pastor, o gato que eu tenho é mansinho e humilde. Claro que não. Claro que não. Prova que ele não é humilde, que ele nunca vai receber o dono no portão no dia que está chovendo. Ele não é humilde. O cachorro sim. O cachorro às vezes é estourado, mas ele é humilde, porque ele vai receber o dono no portão mesmo debaixo de chuva. Você consegue entender? O gato é manso, mas não é humilde. Prova que não é humilde. O dia que o ladrão entrar na casa, ele é o primeiro que corre e deixa o dono sozinho, ao contrário do cachorro. O cachorro é o primeiro que morre quando o ladrão vem. O gato é manso, mas não é humilde. Prova que não é humilde, que se você deixar ele na prova, sem dar comida para ele, ele sobe no muro e vai caçar comida na casa do vizinho. Ele é manso, mas não é humilde. Deixa o teu gato com fome, para você ver se ele não vai subir no muro e caçar comida na casa do vizinho. Deixa o teu gato com fome. O cachorro não. O cachorro ele fica com fome ali no teu quintal ali, ó. Sabe? Você senta para comer, ele fica sentado te espiando, olhando. Você vê no olho dele que ele está com fome, mas ele não vai, de jeito nenhum. Você consegue compreender? Dá para entender isso? E aí, pastor, como que é essa mansidão? A mansidão tem que ser vestida de humildade e de simplicidade. O que é mansidão? Verdade, Fernando, o gato é ingrato. O gato é ingrato. Uma hora eu vou trazer uma mensagem para você embasada nas qualidades do gato e nas qualidades do cachorro, e você vai ver que tem muitos crentes gatos, viu? Muito crente gato. O que eu quero dizer com isso? O que é a mansidão? Mansidão é simplesmente para nós, dentro daquilo que o deserto nos ensina, é nós recebermos tanto as notícias boas como as notícias ruins. Tantos os elogios como as provocações nós recebermos com o mesmo tom de comportamento. Isso é mansidão. Mansidão é eu receber o elogio com um comportamento e receber a provocação e a afronta da mesma maneira. Você consegue compreender? Isso é mansidão. Tem gente que recebe o elogio todo se abrindo, e quando é provocado, ele e ela estoura. Você está entendendo? Mansidão é quando o elogio e a afronta gera em mim o mesmo comportamento. Não é ser bobo, não, mas eu não estouro, eu não sou um espaveteado.
Isso é mansidão. Tem pessoas que quando é aplaudido, ela se ajeita, e quando é provocado, ela vira numa abelha. Aí não funciona, aí está faltando mansidão. Jesus era manso e humilde, por isso que as provocações para ele tinham o mesmo tom do que o elogio, porque os que provocavam ele sabia que as palavras de provocação não eram verdadeiras, como também os elogios acima do que é para ser, ele sabia também que não era verdadeiro. Foi o que eu ainda preguei ontem. Você não é o que as pessoas falam te elogiando, e você não é o que as pessoas falam te criticando. Você é o que Deus determinou. Por isso que nós venhamos a desenvolver essa mansidão, para entender que independente de elogio ou de críticas, nós somos aquilo que Deus pensa de nós. Compreendeu? Mansidão. O último para nós fazermos oração, que o horário já foi embora. Meu Deus do céu, o horário foi embora. O último, quando estamos juntos, o tempo se vai, né? O tempo vai embora. O último detalhe: por que Deus nos manda para o deserto? Porque Ele quer nos equipar com as suas ferramentas. E qual é a última ferramenta que eu vou citar? O nome dessa ferramenta, e nós precisamos dela, o nome dessa ferramenta é desapego. Entendeu? Vou repetir: desapego. Se você não entendeu, vou repetir de novo: desapego. Ei, desapega. Ei, solta. Você não vai levar essa caneca para o céu, não. Você não vai subir com ela. Ei, desapega. Desapega, minha amiga. Abra mão, desapega, meu amigo. Que apego é esse? O meu carro, a minha casa, o meu sítio, a minha chácara, a minha conta bancária, o meu isso, o meu aquilo, o meu isso, Ei, desapega. Desapega. Você não vai levar nada daqui não. Do jeito que nós viemos, nós vamos. Do jeito que chegamos, iremos. Do jeito que chegamos, iremos. Como nós chegamos? Nu. Chegamos nu, manipulado pela mão de outros. E os outros, quando nós chegamos, foi que escolheu a roupa que nós íamos vestir. Foram outros que deram banho em nós. Foram outros que escolheram a cama que ia nos colocar. Foram outros que escolheram tudo para nós. Você consegue entender? E aí, pastor, quando nós formos, será da mesma maneira. Serão outros que irão dar banho em nós. Serão outros que irão escolher a roupa para nós. Serão outros, que no lugar da cama irão escolher a caixa de madeira que nós seremos colocados dentro. Serão outros que irão escolher a hora e o buraco que nós seremos colocados dentro. E aí? Para que tanto apego? Para que tanta ganância? Para que tanto amor ao dinheiro? Chega a espumar o canto da boca quando fala em dinheiro. Para que isso? Para que essa ganância, essa avareza, essa sovinagem? Para que isso? Eu morei em Curitiba. O último lugar que eu morei em Curitiba antes de eu ir embora para Israel, eu aluguei um lugar, fiz um estúdio, e tinha um senhor que alugou, um senhor já de idade, um homem estruturado, resolvido na vida, sabe? Vários imóveis de aluguel, aposentado com aposentadoria boa, os filhos tudo criado, E eu me lembro que ele, quando dava o dia de receber o aluguel, ele não gostava que depositava em conta bancária, porque ele tinha medo que o governo viesse roubar o dinheiro dele. Tem, porque ele está vivo. Tem medo que o governo rouba o dinheiro dele, que o banco venha cobrar uma taxa de juro em cima da conta bancária. Então eu não tenho conta bancária. Aí ele ia lá, você entregava o dinheiro em espécie na mão dele, em espécie na mão dele. Aí ele pegava o dinheiro na mão, antes de pegava, segurava na mão e dava uma cuspida na outra mão, E aí esfregava uma mão na outra assim, e começava a sair baba do canto da boca, e ele contando:
Eita, eita, olha que bonito. Na nota está escrito: Deus seja louvado. Oh, Deus seja louvado. E contando, e contando. Você consegue entender? Eu não estou inventando história aqui não, estou te falando a realidade. Aí pegava aquele dinheiro, colocava no bolso e dizia: Deus seja louvado. Obrigado, meu filho, obrigado, obrigado, tudo de bom. Ia embora, eu ficava olhando e dizia: meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que é isso, Jesus? O que é isso? Você consegue entender? Quando vinha alguma alteração que alterava, que um cano, né, estourava por de encanamento, que ele tinha que gastar aí 30, 40 reais, meu Deus do céu, aquele homem faltava infartar. Como que pode? Eu tenho que gastar 30 reais fora do meu orçamento. Você entende? 30 reais fora do meu orçamento, onde já se viu? Não, eu vou entrar com um pedido diante da fornecedora de água, porque eu não aceito esses 30 reais, eu não vou pagar. E aquela luta, aquela guerra, você ficava olhando e dizendo: meu Deus, para que tudo isso? Mas sabe o que é isso? Apego, apego, pessoas miseráveis. Esse é o maior miserável. Esse tipo de gente são os maiores miseráveis da face da terra. São tão miseráveis que têm apenas dinheiro. São pessoas pobres. São tão pobres que a única coisa que eles têm é dinheiro e nada mais. Não tem contentamento, não tem prazer da vida, não tem o desapego, não tem humildade. Eu estou dizendo para você, ele pegava, eu lembro que nem hoje, ele segurava com uma mão e dava aquela enchida na boca, né, de saliva na mão, aí esfregava uma mão na outra assim, né, segurando dinheiro assim, esfregava uma mão na outra, segurando o dinheiro, e olhava assim e dizia: bem que está escrito aqui, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Contando, você entende? Ia contando e dando risada, e saindo saliva do canto da boca, contando e dando risada. Aí depois ele olhava e dizia: obrigado, meu filho. Enfiava o dinheiro no bolso. É por isso que o dinheiro é uma coisa suja, né? Porque passa na mão de todo tipo de gente. E passava na mão de um homem desse. Você imagina, o dinheiro tudo imundo, tudo sujo, né? Depois dele salivar o dinheiro. Mas é isso, o dinheiro é uma coisa suja. O dinheiro é uma bênção quando nós usamos ele. Porém, o dinheiro se transforma em uma praga quando ele passa a nos usar. E o Senhor nos manda para o deserto para nos ensinar a viver desapegado. No deserto não existe casa, no deserto não existe banco, no deserto não existe carro, não existe posto de gasolina para abastecer o carro, no deserto não existe hotel de luxo, no deserto não existe churrasco, no deserto não existe nada disso. No deserto existe só o provedor, que é Deus, e se ele decidir não prover, nós morremos. É por isso que Deus manda os seus filhos e as suas filhas para o deserto, para nos ensinar a sermos desapegados. Desapega, meu amigo. Tem gente que é apegado demais, é um apego, sabe? Apegado a dinheiro. Outros é apegado em casa, outros é apegado em carro, outros são apegados em filhos. Ai, meu filho. Aí escreve, né, nas redes sociais, lá no Facebook, nas redes sociais: meu filho, minha vida. Sentir meu oxigênio acaba. Cuidado, hein? Cuidado. Cuidado com essas declarações. Deus está vendo tudo. Olha esse apego. Meu marido é o meu Deus, minha esposa é a minha deusa. Cuidado com esses apegos. Cuidado com esses apegos. Ame a tua família, ame teu filho, ame teu marido, ame tua esposa, ame teus pais, mas nunca ao ponto de pronunciar palavras pelas quais eles venham assumir o lugar do Altíssimo Deus, que é o provedor. Cuidado com essas palavras. Ah, meu marido, ele é o meu Deus, minha esposa, ela é a minha deusa. Se um dia o Senhor levar ela, minha vida se acabou. Se um dia o Senhor tirar de mim o meu filho, acabou a minha vida. Cuidado, 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 cuidado. Muito
muito cuidado, porque o Senhor, Ele nos ensina no deserto que Ele é o provedor e Ele nos ensina a vivermos desapegados. Ele nos ensina a vivermos desapegados. Eu adoraria conseguir acreditar em Deus, mas desde criança eu faço um esforço e não consigo. Gostaria muito, mas não consigo. Para de se esforçar, Bruno. Para de se esforçar. Para crer em Deus não se faz necessário esforço. Basta você parar de se esforçar e observar que em meio a uma pandemia Ele está te mantendo vivo. Pare de se esforçar e descanse e observe que ao teu redor 5 milhões morreram na pandemia e você está vivo. Pare de se esforçar e comece a entender que você teve uma cama para dormir essa noite e que isso não é providência da explosão do Big Bang. Que você tem comida hoje e que você tem fome dentro de você para comer essa comida, e isso não é fruto da junção das moléculas e dos átomos que formou o planeta Earth, que é o planeta Terra. Não, isso é benefício e favor de Deus pela sua vida. É isso. Parem de se esforçar. Quando a gente começa a se esforçar para acreditar em Deus, aí nós não acreditamos, porque para crer não precisa de esforços, precisa apenas observar os resultados da sua grandeza ao nosso redor. Tá bom? Observe isso, pense nisso, só nisso, só na questão da pandemia. Não precisa observar mais nada, só na pandemia, e você vai entender que Deus existe e que Ele está cuidando de você. E muito, muito. Quando você chora, quando você está triste, quando você está nos seus momentos de conflito, Ele está ali contigo. Até os teus conflitos é Ele querendo te explicar alguma coisa. Pode ter certeza disso, tá bom? Creia nisso. Participe mais vezes aqui das lives, porque esse Deus, Ele te ama muito, e Ele quer ministrar dia após dia no teu interior. Pare de se esforçar, só observa ao seu redor, e Ele vai fazer coisas grandes. Amém? Eu vou concluir agradecendo a todos vocês e dizendo: você conseguiu entender por que Deus manda os seus para o deserto? Conseguiu? Deu para você entender por que Ele manda os seus escolhidos para o deserto? Você está passando pelo deserto? Deus está te ensinando, Deus está trabalhando, e coisas grandes estão acontecendo. Abra sua mão, abra sua mão. Altíssimo Deus, estenda tuas mãos sobre a vida do teu filho e da tua filha. Abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Derrama da tua unção, da tua presença, da tua glória, da tua misericórdia sobre a vida de todos. Senhor, nós aceitamos a tua escolha e o teu ensinamento. Nós aceitamos o teu aprendizado dia após dia em nossas vidas. Abençoe a todos, em nome de Jesus. E você que crê e recebe, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Eu vou concluir. Se você está afastado do Evangelho, volte para Jesus ainda hoje. Escreva na linha do tempo: eu estou voltando para Jesus. Você que ainda não deixou o seu like para cima, deixa o seu like, tá bom? Deixa o seu like, vai ajudar a rompermos o algoritmo e essa live mais longe. Beijo da sua alma, Deus te abençoe. Obrigado a todos. Número da conta do ministério está na linha do tempo, para você nos ajudar na obra de missões do projeto da Janela 1040, tá bom? Tá aí o número da conta, o número do Pix também, o número do meu WhatsApp também, para você adicionar e mandar mensagem, a gente te colocar no grupo de oração. Faça isso, tá bom? Estou contando com a sua ajuda, com a sua contribuição, para nós irmos mais longe na presença de Deus. Obrigado pela sua atenção. Você é bênção de Deus. Uma Shavua Tov Lekulam. Uma semana perfeita para todos, em nome de Jesus.